Há um país no coração da Europa, onde as influências do leste e do oeste se encontram, se misturam, são remodeladas e recriadas. Um país com uma cultura rica e vibrante. Um país que emergiu de uma longa escuridão, como se despertasse de um sono, para ser independente, alegre e forte novamente. É uma terra de tesouros não descobertos, uma beleza libertada de um feitiço maligno. A International Video Network dá as boas-vindas a você nesta visita em vídeo à Checoslováquia, terra de triunfo e tradição. A Checoslováquia, como a conhecemos hoje, é um país europeu de médio porte, aproximadamente do tamanho do estado de Nova York, com uma população de cerca de 15 milhões e meio. Os vizinhos são a Polônia, a União Soviética, a Hungria, a Áustria e a Alemanha. É uma federação de duas repúblicas, a República Checa, também conhecida como Boêmia, e a República Eslovaca ou Eslováquia. O nome oficial é República Federal Checo-Eslovaca. A capital federal da Checoslováquia e a capital regional da Boêmia é Praga. A capital da Eslováquia é Bratislava. A República Checoslovaca foi criada em 1918. Seus fundadores foram o filósofo Tomáš Garrigue Masaryk e um astrônomo chamado Milan Rostislav Stefanik. Durante a Primeira Guerra Mundial, Stefanik realizou esforços diplomáticos para preparar o caminho para a criação de um Estado checoslovaco. Tragicamente, ele morreu em um acidente de avião apenas dias antes da formação do novo Estado. Masaryk foi então eleito presidente e liderou o país até que a Alemanha, sob Adolf Hitler, exigisse uma grande parte da Boêmia. A França e a Grã-Bretanha, ansiosas para evitar a Segunda Guerra Mundial, concordaram com suas exigências e retiraram sua proteção. Logo, Hitler exigiu mais. Ele ameaçou bombardear Praga, a menos que toda a Boêmia ficasse sob seu domínio. Dividida e diminuída, a Checoslováquia caiu em um longo sono. No entanto, Praga escapou ilesa. Enquanto muitas outras cidades da Europa Central foram destruídas, Praga foi poupada. E hoje é um conto de fadas de tesouros arquitetônicos. Praga é espaçosa, abrangendo 192 milhas quadradas. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, os parques locais tornam fácil esquecer que você está no meio de uma grande cidade europeia. Praga está constantemente sendo reparada. Este trabalho não é feito rapidamente, mas há um compromisso permanente em manter seu patrimônio intacto. O centro moderno da cidade é a Praça Venceslau, dominada pela estátua do rei e santo Venceslau. Ele foi o primeiro de uma linha de reis com esse nome. Os falantes de inglês podem conhecê-lo melhor pela canção de Natal, Bom Rei Venceslau. Foi durante seu reinado que a construção da mais famosa das igrejas de Praga foi iniciada, a Catedral de São Vito. No entanto, a parte mais importante da Catedral de São Vito foi encomendada por um descendente de santo, Venceslau, o sacro imperador romano e rei da Boêmia. Carlos. Foi como resultado de seus esforços que, no século XIV, Praga se tornou a maior cidade da Europa Central. A construção da Catedral de São Vito começou em 929 e foi concluída em 1929, um milênio inteiro em construção. A catedral é uma mistura de estilos arquitetônicos que se encaixam surpreendentemente bem, considerando os muitos arquitetos e artesãos que trabalharam nela ao longo de 1000 anos.
A única exceção é esta torre gótica com o topo barroco, onde a conveniência prevaleceu sobre considerações artísticas. A rosa, projetada em 1925, representa a criação do mundo. Foi feita pelo mestre vidreiro, Joseph Lassock. Ele levou 2 anos e meio e 26.740 peças de vidro para completar. Uma parte da Catedral de São Vito foi projetada por um arquiteto favorito de Carlos IV, Peter Parler. Este brilhante arquiteto do século XIV também é creditado por construir a mais famosa das muitas pontes de Praga, a Ponte Carlos. Ao longo dos anos, principalmente durante os séculos XVIII e XIX, estátuas foram gradualmente adicionadas, transformando a ponte em uma galeria de esculturas ao ar livre. Agora também é um lugar para os artistas de hoje exibirem e venderem seu trabalho. Nos velhos tempos, a Ponte Carlos era a única travessia sobre o rio Vltava. Também era uma parte importante da Estrada do Rei, que ligava a Praça da Cidade Velha ao Castelo de Praga. A entrada do complexo do castelo, que inclui a Catedral de São Vito, é guardada por jovens em uniformes recém-projetados. O uniforme agora ostenta um novo brasão. O leão representa a Boêmia, 3 colinas com uma cruz representam a Eslováquia e a águia xadrez representa a Morávia. Os novos uniformes foram projetados quando Václav Havel assumiu o cargo de presidente em 1989. Havel foi o primeiro presidente não comunista da Tchecoslováquia após mais de 40 anos de regime comunista. O primeiro dos presidentes comunistas apoiados pelos soviéticos foi Klement Gottwald, que assumiu o poder em 1948. Ele é lembrado por derrotar seus inimigos e deportar milhares de pessoas que nomeou como elementos indesejáveis. Aqueles que se opunham à dominação soviética foram para a clandestinidade e a nação adormeceu. Então, Mikhail Gorbachev subiu ao poder na URSS e proclamou a nova era da perestroika. O movimento dissidente que estava fervilhando abaixo da superfície começou a emergir. O mais proeminente e vocal dos dissidentes era então um dramaturgo, Václav Havel. As demonstrações contra aqueles no poder aumentaram em número e determinação. Tropas de polícia foram enviadas para as ruas, mas seu esforço para manter o controle saiu pela culatra. O povo apenas se tornou mais desafiador. Eles insistiram em trazer de volta um ex-político, Alexander Dubček, e um ex-prisioneiro político, Václav Havel. Havel para o castelo tornou-se seu grito de batalha, e em breve, Havel foi para o castelo. Por 40 anos você ouviu dos lábios dos meus predecessores com pequenas variações, o mesmo. Você ouviu como nossa terra prospera, quantas bilhões de toneladas de aço produzimos, quão felizes somos, como confiamos em nosso governo e quão belas são as perspectivas que se abrem à nossa frente. Eu assumo que você não me sugeriu para este cargo para que eu também mentisse para você. Havel falou essas palavras no primeiro dia de 1990. O despertar podia ser visto em todos os lugares. As pessoas dizem que até os santos, no mecanismo da antiga torre da Câmara Municipal, começaram a se mover mais alegremente. O elaborado relógio astronômico na Praça da Cidade Velha foi construído no século XV pelo relojoeiro Hanush. Além do tempo, ele também mostra o mês e o signo atual do zodíaco.
Ele também rastreia os movimentos do Sol e da Lua. A Terra está localizada no centro do universo. Era assim que a Idade Média acreditava que fosse. Até mesmo o famoso cientista medieval Tycho de Brahe viveu em Praga como astrônomo da corte do rei Rudolf II durante a segunda metade do século XVI e está enterrado do outro lado da antiga Câmara Municipal na Igreja Tim. A construção da Igreja Tim começou no século XIV. Suas torres foram construídas mais tarde pelo prolífico arquiteto de Carlos IV, Peter Parler. O órgão foi instalado no século XVII. Esta janela na Igreja Tim é uma curiosidade única. Há muito tempo, um edifício de apartamentos foi construído contra a parede da igreja. Esta janela na parede da igreja tem apenas uma vista. O interior do apartamento adjacente é apropriado, talvez, que por muitos anos, o apartamento foi habitado pelo escritor Franz Kafka, um homem com uma grande apreciação pelo ilógico e pelo absurdo. Franz Kafka nasceu nesta casa, perto da antiga praça da cidade. Kafka era judeu. Os judeus são uma minoria pequena, mas historicamente importante na Tchecoslováquia. Em suas caminhadas por Praga, Kafka certamente deve ter visitado o antigo cemitério judeu, que contém um número impressionante de lápides para seu tamanho, mais de 12.000. Este foi o único lugar onde os judeus de Praga podiam ser enterrados. Devido ao espaço limitado, os corpos tiveram que ser enterrados em várias camadas de profundidade. É por isso que as lápides estão tão altas acima do nível da rua. Em uma tradição antiga, os visitantes colocam pedras na cabeça de uma pessoa proeminente e fazem um pedido. O último enterro no antigo cemitério judeu ocorreu em 1787. Desde então, os habitantes judeus de Praga foram enterrados em outros lugares. A sepultura de Franz Kafka está fora do caminho comum e requer um pouco de trabalho de detetive para ser encontrada. No entanto, admiradores de todo o mundo vêm ao novo cemitério judeu de Praga e deixam mensagens, súplicas, desejos e, às vezes, apenas cumprimentos. Os compatriotas de Kafka são fãs de tradição, anacronismo criativo e um tipo de humor que beira o absurdo. A Feira da Ilha dos Atiradores oferece a eles uma saída para todos esses gostos. Como no caso desta atração chamada Bolchevique, a feira acontece uma vez por ano, anualmente na ilha, no leito de um rio no meio de Praga. Na verdade, a feira em si é uma ilha no tempo. Uma ilha do passado em meio a um mundo moderno. Sonhada, montada e administrada por um grupo dedicado de artistas, é projetada para lembrar as antigas feiras pré-industriais. Nada funciona, gira, balança ou se move sem o esforço humano por aqui. A feira é decididamente um evento de baixa tecnologia, mas o que falta em brilho de alta tecnologia compensa ao envolver a imaginação. Tudo na feira é um jogo. Até o homem responsável por manter a ordem usa um uniforme de faz de conta e finge estar de folga. O tempo todo.
A Checoslováquia foi uma das nações mais industriais, avançadas e desenvolvidas do mundo. Uma visita ao Museu Nacional de Tecnologia deixa isso claro. O diretor do museu é o Sr. Janosek. Gostaria de apresentar uma peça, uma das mais interessantes desta exposição. Este é um carro, modelo Tatra, tipo 87, que foi originalmente produzido e projetado em 1934. Este tipo é V8, refrigerado a ar, e foi produzido até a data de 1948. E era um carro excelente. Arquitetonicamente, Praga tem muito mais a oferecer do que apenas edifícios públicos famosos. Ao longo dos séculos, dezenas de arquitetos e construtores famosos contribuíram para o tesouro cultural de Praga. Algo único ou incomum pode ser descoberto em cada esquina. Por exemplo, este edifício de apartamentos, à primeira vista, parece como qualquer outro. Uma inspeção mais próxima revela que foi projetado por um arquiteto talentoso com um senso de humor único. Todas as janelas e todas as varandas são diferentes. Nenhuma delas é igual. No entanto, uma sensação geral de unidade foi habilidosamente mantida. Um dos poucos edifícios novos na Cidade Velha é o Hotel Intercontinental. Do restaurante no último andar e sua varanda, o hotel oferece uma vista única da Cidade Velha de Praga. As ruas serpenteantes da Velha Praga costumam fazer com que os novatos andem em círculos. Com uma vista de pássaro do Intercontinental, é mais fácil entender a posição relativa dos famosos marcos de Praga e, em dias claros, do campo além. A oeste de Praga fica a famosa cidade termal de Karlovy Vary e talvez o castelo boêmio mais conhecido, Karl. A 17 milhas de Praga, uma caminhada saudável pela vila e subindo uma grande colina, é mais um legado de Carlos IV. O castelo de Karlstein foi construído no século XV como um esconderijo para as joias da coroa, documentos estatais importantes e relíquias dos santos. Mas o castelo acabou se mostrando menos seguro do que parece. Ele foi severamente danificado durante um cerco em 1422 e novamente mais tarde no século XVII, durante a Guerra dos 30 Anos. Finalmente, foi totalmente restaurado no início do século XX. A influência de Carlos IV se espalhou muito além de Praga. Ele também é acreditado por ter iniciado a cidade termal checoslovaca mais famosa, Karlovy Vary. Segundo a lenda, ele descobriu a primeira fonte termal aqui enquanto caçava um cervo. Desde o século XVII, os importantes, os ociosos e os doentes vêm aqui para socializar e se curar. À medida que a fama de Karlovy Vary crescia, também crescia a lista de convidados famosos, incluindo músicos, escritores, pintores e figuras políticas, de Pedro o Grande a Karl Marx. A presença dos famosos e ricos de todo o mundo influenciou a arquitetura de Karlovy Vary. O tratamento em Karlovy Vary é baseado principalmente em caminhar enquanto se bebe a água de uma das fontes termais. As xícaras incomuns têm bicos para evitar que a água derrame. A maior das 12 fontes aqui jorra 528 galões de água por minuto a uma profundidade de 2.500 metros. Sua temperatura natural pode chegar a 71 graus Celsius. O gosto da água está entre o ranço e o enferrujado. Disse que bebê-la é bom para o fígado, vesícula biliar e distúrbios gástricos. Becherovka, um licor local produzido desde 1807, é brincando chamado de 13ª fonte curativa. É nomeado em homenagem ao seu inventor, Dr. Becher.
A receita secreta, conhecida apenas por 2 pessoas que preparam a mistura, inclui 40 ervas diferentes, tanto locais quanto importadas. Produzida, engarrafada e embalada nesta fábrica, a Bekarovka é enviada para apreciadores dedicados em todo o mundo. Disse que o sabor é muito superior ao das outras 12 fontes de Karlovy Vary. Aos sábados, em pequenas cidades ao redor de Praga, um dos passatempos favoritos é o tênis. Torneios para jogadores de todas as idades são realizados regularmente. Para um pequeno país, a Tchecoslováquia produziu um número incomumente alto de estrelas do tênis de classe mundial. Os jovens têm vários modelos a seguir dos quais escolher. Martina Navratilova vem de uma pequena cidade perto de Praga. Ela começou a jogar tênis cedo. Apoiada em sua paixão por seus pais, ela cresceu para se tornar uma das jogadoras de tênis mais bem-sucedidas de todos os tempos. Martina nasceu e cresceu nesta casa na cidade de Rzeszewnice. Sua família possuía uma quadra de tênis do outro lado da rua de sua casa. Mas as autoridades comunistas a confiscou e depois a negligenciaram. A jovem Martina jogava nas quadras de tênis do clube esportivo perto de sua escola. Seu pai foi seu primeiro instrutor de tênis. Ele ainda vive em Rzeszewnice e continua a ensinar os jovens tchecos a arte de jogar tênis. O sul e o leste da Boêmia são ricos em pequenas cidades antigas bem preservadas. Cidades como Tabor, Cherbon e Český Krumlov, ao sul de Praga, e Kutná Hora, parte de Byši, e Telč, a leste de Praga. Praças centrais são encontradas em cidades medievais por toda esta parte da Tchecoslováquia. Mas esta, em Telč, se destaca por sua unidade arquitetônica, rodeada de todos os lados por exemplos notáveis de arquitetura renascentista. A Praça Antiga oferece um local de encontro tranquilo no centro da cidade. Castelos são outra característica comum das antigas cidades na Tchecoslováquia. Os construtores de castelos sempre aproveitaram formações naturais para ajudar a proteger o castelo de intrusos. Como uma medida adicional de proteção, os proprietários de Český Krumlov mantinham ursos no fosso ao redor, uma tradição que foi mantida viva até hoje. A família mais responsável pela aparência atual do castelo de Krumlov foram os Rosenbergs, que viveram aqui do século XIII ao XVI. Os Rosenbergs eram muito ricos, mantendo todos os tesouros do castelo intactos, como um trabalho em tempo integral. O órgão de madeira na capela do castelo, dedicado a São Jorge, ainda funciona bem, mas a pintura foi descascada. Um artesão local restaura o órgão usando métodos antigos transmitidos de pai para filho ao longo de muitas gerações. Outra tradição na Tchecoslováquia é expor os jovens à história de seu país durante o acampamento de verão. Isso geralmente ocorre na forma de uma visita ao castelo mais próximo em um dia chuvoso. Após os Rosenberg, Krumlov passou para as mãos de outra família rica, os Schwarzenberg. Seu brasão pode ser encontrado em muitos outros castelos e chateaus e também em uma capela única. Na verdade, é a única do seu tipo no mundo. Ao entrar, o primeiro impulso pode ser voltar. Pode parecer macabro, mas as razões por trás da criação deste lugar eram práticas e as intenções do Criador eram piedosas. Durante a peste e as guerras do século XIV, 30.000 pessoas foram enterradas neste local. Não demorou muito para que os restos dos mortos, enterrados em sepulturas rasas, começassem a aparecer na superfície.
Como solução para o problema, uma capela para armazenar os ossos foi construída. Um monge meio cego realizou a tarefa de coletar os ossos, mergulhá-los em cal e empilhar 10.000 esqueletos humanos em cada pirâmide. Muito mais tarde, no século XIX, um entalhador local, František Rindt, decidiu arranjar os ossos de forma mais artística. Ele queria impressionar o visitante com a natureza frágil e efêmera do corpo físico e destacar que o único caminho para a existência eterna é através da iluminação religiosa. O auge de sua conquista é o brasão da família Schwarzenberg. No entanto, apesar de sua singularidade, a capela atrai muito menos visitantes do que um lugar a apenas algumas milhas daqui. Todo ano, nos últimos 100 anos, a famosa corrida de obstáculos, grande parte da BCH, é realizada aqui. É uma das 2 corridas de obstáculos mais difíceis do mundo. Grandes somas de dinheiro, incontáveis horas de treinamento e muito carinho são investidos na preparação de um cavalo para esta corrida. Uma vez que os cavalos partem, a distância entre o triunfo e a tragédia se reduz a uma fração de segundo. Considerando as probabilidades e o que está em jogo, há boas razões para estar nervoso. Não é apenas o futuro do magnífico animal que está em questão aqui. São também as esperanças e os sonhos de proprietários, treinadores e cavaleiros. Verão é colheita do lúpulo. Lúpulos tchecoslovacos são dos melhores. Felizmente, a colheita do lúpulo ocorre durante as férias escolares, tornando possível recrutar estudantes ansiosos para ganhar um dinheiro extra. Embora a maior parte do trabalho seja feita por máquinas, as fileiras inacessíveis por trator ao lado dos postes de suporte devem ser colhidas da maneira antiga e demorada, à mão. As videiras de lúpulo colhidas por máquina são levadas para uma planta de processamento próxima para serem penteadas e secas. A Tchecoslováquia está entre os 3 principais países consumidores de cerveja do mundo. Existem muitas excelentes cervejarias com tradições antigas em toda a Tchecoslováquia, mas a mais famosa fica em Pilsen. Sua única lager, admirada e copiada em todo o mundo, é produzida aqui desde o século XIII. O fermento para a cerveja é cultivado em grandes tanques mantidos em temperaturas frias. Quando o fermento atinge o estágio certo, a água é drenada e o fermento é transferido para ser adicionado a outros ingredientes, que incluem cevada processada e lúpulo. A mistura resultante é então fermentada. A última etapa do processo de fabricação de cerveja é o armazenamento adequado. Para isso, a natureza forneceu aos cervejeiros de Pilsen excelentes instalações. O calcário local foi considerado ideal para a perfuração de túneis. O calcário é tão forte que mais de 5 milhas de túneis foram escavados até agora, sem a necessidade de estruturas de suporte. O teste final da qualidade de uma cerveja é sua popularidade com o cliente. Chegamos ao topo da nossa... O território situado entre a Boêmia e a Eslováquia é chamado de Morávia. Brno é a antiga capital da Morávia.
1000 anos atrás, era o centro do grande Império Morávio. Hoje não é mais uma capital, Brno. Continua a ser um vibrante centro cultural e comercial da região. Um mercado de agricultores é na praça principal. Embora as vidas e os estilos de vida das pessoas que vêm a esta praça tenham sido transformados ao longo dos séculos, a essência deste evento diário não mudou. A atmosfera de vitalidade, os rápidos movimentos semelhantes a uma dança dos vendedores e as deliberações cautelosas dos compradores permaneceram as mesmas. Entre as raridades da zona rural da Morávia, estão as decorações ornamentais pintadas no estuque úmido das casas, ou como neste caso, ao redor das entradas das pequenas adegas. Formas orgânicas dispostas geometricamente foram originalmente pintadas com um ou mais dedos e somente depois com pincéis. A partir do século XIX, os ornamentos tornaram-se cada vez mais abstratos, à medida que se inspiravam e eram influenciados pelo bordado folclórico. Existem várias centenas de cavernas na Tchecoslováquia, e muitas delas estão aqui nas montanhas da Morávia. Mais de 100 milhas estão abertas ao público, uma porção relativamente pequena desses vastos túneis subterrâneos. De acordo com a lenda, uma mulher jogou seu enteado para a morte aqui no abismo de Matsorra. Seu ato infame vive, já que a palavra Matsorra significa madrasta em tcheco. O fundo do abismo está conectado à caverna Pankva. A escultura interior de uma caverna é um processo excruciantemente lento. Leva de 150 a 200 mil anos para crescer 1 polegada cúbica das várias formações da caverna. Muito lento para ser observado por um mero mortal, o crescimento só pode ser imaginado. Assim como o crescimento acima do solo, o crescimento subterrâneo requer água. É a água que traz os minerais que eventualmente se solidificam em várias formas. Com o tempo, nomes românticos e significados românticos foram dados às formações incomuns das cavernas. Romeu e Julieta, por exemplo, a esta estalactite e estalagmite que nunca se unirão, porque o fornecimento de água que traz os minerais parou. Outra raridade da caverna Pankva, que a distingue de outras cavernas, é um mágico rio subterrâneo conectado ao fundo do abismo Matsurra. Os visitantes são transportados em barcos movidos a eletricidade. A leste da Morávia está a República da Eslováquia. A capital da República Eslovaca é Bratislava. Como a maioria das grandes cidades, ela se espalha ao longo das margens de um magnífico rio. Em Bratislava é o famoso Danúbio. O primeiro assentamento de Bratislava remonta à Idade da Pedra, há 4.000 anos. Mais tarde, os celtas foram seguidos pelos romanos e, em seguida, pelos eslavos, que habitam o local atual de Bratislava desde o século VIII. O castelo de Bratislava do século IX foi destruído por um incêndio em 1811. Sua aparência hoje é o resultado de uma reconstrução extremamente cara e extensa. Embora o castelo de Bratislava domine o panorama da cidade, a colina mais alta é ocupada por Slavin, um cemitério e um memorial aos soldados soviéticos que caíram em batalhas em Bratislava e arredores durante os últimos dias da Segunda Guerra Mundial. A maior parte da Tchecoslováquia havia sido libertada pelos exércitos soviéticos, como acordado na Conferência de Yalta.
A consequência desse acordo foi que, após a Segunda Guerra Mundial, a Tchecoslováquia caiu sob a influência da URSS. Em vez de despertar, a Tchecoslováquia continuou adormecida. Somente na década de 60, uma nova geração de líderes começou a reformular os objetivos do país. Entre eles estava Alexander Dubček. Ele e outros começaram a se mover lentamente para um novo tipo de socialismo que ficou conhecido como socialismo com rosto humano. Mas os soviéticos agiram resolutamente para trazer a Tchecoslováquia de volta à linha. Em 21 de agosto de 1968, a União Soviética e outros exércitos do Pacto de Varsóvia invadiram a Tchecoslováquia. Na maior parte, os soldados não tinham ideia do porquê de estarem ali. Os cidadãos tchecoslovacos estavam unidos, mas impotentes contra a ocupação. Líderes de mentalidade liberal foram removidos, posições e substituídos por comunistas leais aos líderes da União Soviética. 27 de agosto de 1968, assinado por Alexander Dubček. Um lembrete dos tempos em que decisões que afetavam muitos eram tomadas por poucos é a ponte do Levante Nacional Eslovaco. Para dar lugar à ponte, vários edifícios históricos importantes foram demolidos. Em 1971, Bratislava ganhou uma ponte impressionante, mas perdeu uma parte de sua cidade velha, incluindo uma magnífica sinagoga antiga. Após a queda do governo comunista, os habitantes de Bratislava finalmente puderam expressar sua dor pela perda pintando os edifícios destruídos nas paredes de cimento da ponte e na calçada de asfalto ao lado. Separado do castelo de Bratislava pela ponte do Levante Nacional Eslovaco, há um complexo inteiro de edifícios históricos, incluindo uma antiga entrada para Bratislava chamada Portão Mikalska. A antiga prefeitura nas proximidades tem um souvenir incomum. Uma bola de canhão presa na parede do cerco de Bratislava por Napoleão. Suas tropas dispararam canhões do outro lado do Danúbio, mas nunca conseguiram entrar em Bratislava. Talvez a igreja mais encantadora de Bratislava seja a Igreja de Santa Elizabeth, também chamada de Igreja Azul. Por razões óbvias. Foi construída em 1913 por um arquiteto húngaro, Edmund Lechner, no estilo Art Deco. Uma atmosfera convidativa e íntima faz dela uma das igrejas favoritas da cidade, tanto para a missa de domingo, quanto para ocasiões especiais como batizados. Bratislava também é a capital cultural da Eslováquia. Muitos dos melhores artistas, especialmente nas artes cênicas, vivem e trabalham aqui. O criador deste balé, apresentado no Teatro Nacional Eslovaco, é Elgin Sukhojin.
O título é Metamorfose e conta a história de mudança. A arte para crianças é levada muito a sério na Tchecoslováquia. Muitos dos melhores artistas do país estão envolvidos na criação de obras destinadas especificamente para crianças. O teatro de marionetes é uma forma de arte vibrante, inovadoras e verdadeiramente experimentais. Uma peça de Lubomir Feldek, o homem mais forte do mundo, combina atores ao vivo com marionetes no chamado teatro negro. Os atores que manipulam as marionetes são invisíveis porque estão vestidos de preto e se apresentam contra um fundo preto. O concerto em uníssono usa uma espécie de linguagem internacional. Pode ser entendido sem tradução por públicos de todo o mundo. Bratislava não é a capital da comida saudável do mundo. Os pratos tendem a ser ricos em calorias, mas há várias especialidades locais únicas. Típico da culinária eslovaca é fazer algo saboroso com poucos ingredientes simples. Uma combinação de panquecas de batata tradicionais e carne à escolha é servida neste restaurante. Apenas a poucos quilômetros rio acima de Bratislava, na alta rocha que sobrepõe a confluência do Danúbio e do rio Morovo, estão as ruínas do castelo Jebin. Um período muito significativo na história da Eslováquia foi o período do Império Morávio Maior. Foi durante o século IX que o príncipe Rostislav construiu uma poderosa fortaleza no território da chamada Porta Jebin. Por essa razão, Jebin é um local popular para eventos culturais que se inspiram na antiga história eslava. Lá o rei se apaixonou por ela e os buscadores a seguiram, mas ele andou de graça. As colinas ao redor têm sido usadas há muito tempo para o cultivo de vinho. Embora todas as maiores vinícolas privadas tenham sido incorporadas a cooperativas controladas pelo Estado, o espírito de independência se manteve forte. Um grande número de viticultores, como o Sr. Matoskovski, consegue manter pelo menos um pequeno pedaço de terra que produz vinho suficiente para o consumo de sua família e às vezes um pouco para vender. O Sr. Matoskovski verifica seu vinho periodicamente e se certifica de que a cor, o cheiro e o sabor do vinho estão como deveriam. A adega sob sua casa é espaçosa, construída com espaço de sobra, na esperança de que os dias das grandes vinícolas privadas voltem um dia. Uvas são um elemento comum nas decorações da cerâmica local. A cidade de Modra é famosa por suas cerâmicas feitas à mão. Essa tradição começou no século XVI, quando refugiados religiosos da Espanha se estabeleceram aqui e aproveitaram os depósitos locais de argila excelente. Elementos dos designs originais foram preservados e ainda são usados junto com motivos folclóricos eslovacos posteriores. A produção desta pequena fábrica está esgotada meses antes.
Festividades folclóricas são realizadas regularmente em várias partes da Eslováquia. Felizmente, os festivais são populares entre os jovens, que ajudarão a manter essas celebrações tradicionais vivas para o futuro. Mais de 140 instrumentos musicais tradicionais ainda são usados na música folclórica da Eslováquia. Única entre eles, tanto em sua forma quanto em seu som, é a pujara. Alexander Laziansky é um dos principais fabricantes de pujara na Eslováquia. O primeiro passo para fazer uma fiara é endireitar um pedaço de madeira bem seco para que possa ser perfurado. Vários tamanhos de brocas são usados para alargar gradualmente a abertura. É necessário muita prática e habilidade para não rachar a madeira ou tornar as paredes muito finas. Dependendo da forma e do tamanho, as fioras variam em som. Após a peça de madeira ser perfurada, ela é descascada e a superfície é alisada. As decorações são primeiro marcadas com lápis e depois queimadas. Obrigado. A leste de Bratislava está o maior castelo da Eslováquia. O castelo de Spiš, com 800 anos, repeliu todos os atacantes por 700 anos. Ironicamente, foi destruído por um incêndio em 1780. A extensa renovação que começou em 1970 transformou o castelo em uma verdadeira máquina do tempo, transportando os visitantes de volta a uma época em que a nobreza caminhava por essas paredes. Algumas milhas do castelo de Zviski, escondida em um vale, está a cidade de Levoča, fundada na época medieval em uma encruzilhada comercial entre a Hungria e a Polônia, logo se tornou um centro de comércio internacional. Hoje a cidade está longe das principais rotas comerciais. A agitação foi substituída pela tranquilidade. Agora, as principais atrações de Levoča são as obras-primas do entalhador e escultor Mestre Paul. Seu trabalho está abrigado na igreja gótica de São Tiago, do século XIV. Os altares de madeira estão entre os mais belos entalhes góticos em madeira da Eslováquia. Eles são considerados alguns dos monumentos góticos mais preciosos de toda a Europa. Obrigado. Outra raridade de Levoč é esta obra-prima de ferreiro medieval extremamente bem preservada.
É um remanescente de uma forma de punição uma vez popular, a jaula da desgraça, ainda em uso até o século XIX. A jaula fica a poucos passos da antiga Câmara Municipal, o lugar onde a sentença foi decidida. Em contraste, as virtudes dos bons cidadãos são mostradas nos afrescos que adornam as paredes da Câmara Municipal. Entre os tesouros escondidos da Tchecoslováquia, conhecidos apenas por alguns estrangeiros, estão os excelentes cavalos de corrida, criados em fazendas remotas como esta nas montanhas perto de Trankansk. Teplice. A fazenda de cavalos Mutechice foi iniciada em 1923. Era uma fazenda militar de cavalos, produzindo cavalos anglo-árabes para uso do exército, especialmente para os oficiais. Mais tarde, começou a criar puros sangues e cavalos de corrida. Eu sou o diretor do Comitê Regional. Situada no centro da Eslováquia está Banska Bystrica. O evento mais significativo da história recente relacionado a esta cidade é a Revolta Nacional Eslovaca. Este museu de aparência incomum está cheio de informações sobre as circunstâncias que cercam esse evento. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, a Boêmia tornou-se um protetorado alemão. A parte eslovaca da Tchecoslováquia tornou-se um estado eslovaco nominalmente independente. Em 1944, o descontentamento com a presença do exército alemão na Eslováquia explodiu em uma revolta. A tentativa de expulsar as forças ocupantes falhou, e os alemães mantiveram o controle por mais alguns meses até o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas a Revolta Nacional Eslovaca contribuiu para a derrota final das forças alemãs e é lembrada hoje como um exemplo de desafio eslovaco. A explicação popular para a aparência do museu é que ele foi projetado na forma de um coração partido para simbolizar a tristeza dos sobreviventes pela perda de seus entes queridos. A Eslováquia é dividida administrativa e geograficamente em 3 regiões: ocidental, central e oriental. A mais montanhosa é a região central. As montanhas são uma parte importante da identidade nacional eslovaca. A letra de abertura do hino nacional eslovaco começa com palavras sobre os Tatras, a cadeia montanhosa mais alta da Eslováquia. Na noite passada, você estava aqui. Pegar um teleférico é uma maneira fácil de alcançar vistas geralmente reservadas apenas para escaladores. No entanto, a linha de teleférico só opera em boas condições climáticas com pouco vento, devido ao pequeno número de suportes entre a estação base e a estação superior. Muitos aspectos da vida tradicional sobreviveram na zona rural ao redor. Os casamentos ainda são um evento que envolve toda a aldeia. Todos vestem suas melhores roupas e participam.
Após a cerimônia, os convidados são tradicionalmente recebidos na casa dos recém-casados. Neste caso, todos estão convidados para a recepção em um hotel a uma curta distância da aldeia. Espere um minuto, eu tenho que andar, sem palavras. Mas antes que o banquete possa começar, o marido tem que provar que pode cuidar de sua nova esposa cortando lenha. Não está claro o que aconteceria se o tronco se recusasse a se partir. Obrigado. Nós invocamos Deus. À meia-noite, os recém-casados vestem trajes folclóricos tradicionais. Amigos e parentes entram no círculo, um de cada vez, para fazer uma contribuição em dinheiro. Em seguida, há uma dose de aguardente de ameixa local e uma dança com o noivo ou a noiva. A paz dele esteja com você. Tradicionalmente, os jovens amigos do noivo e da noiva se dividem em dois grupos. Os homens sequestram a noiva, enquanto as mulheres tentam impedir que o noivo persiga os sequestradores pelo maior tempo possível. Mas às vezes as tradições ficam um pouco confusas. Em um país onde é comum que tanto o marido quanto a esposa trabalhem, a maioria das crianças frequenta programas de creche subsidiados pelo Estado. Os trabalhadores de creche são, por lei, formados em escolas de enfermagem especializadas em cuidados infantis. E quente é quente, estamos olhando para nossos bolsos, os menores cidadãos da Checoslováquia. Que futuro os aguarda? A liberdade que a Checoslováquia desfruta agora vai durar. A Checoslováquia é lar de um povo inovador, hospitaleiro e engenhoso. Repetidamente, eles mostraram sua capacidade de absorver e remodelar as influências que se reuniram em sua terra. No coração da Europa, a Checoslováquia é hoje uma bela adormecida finalmente despertada. Um lugar onde se vem não para conquistar ou dominar, mas para desfrutar e maravilhar-se.